Oi para você que tá me assistindo. No vídeo de hoje, vocês já pegaram aqui, ó, meado do caminho onde eu tô transformando a Ariel na Malévola. Foi um comentário seu, gente. Muito obrigado. Seus comentários me ajudam muito. Vocês são muito criativos. E no comentário que eu fiz, né, desenhando, colorindo desenhos, vocês me sugeriram colorir a Ariel com as cores da Cruella. E eu achei sensacional. Eu peguei já a cor aqui e basicamente ele não gravou o começo, então vou especificar aqui para vocês o que eu fiz até aqui. Eu contornei com uma cor mais clara o lado do cabelo da Ariel, que vai ficar preto. Peguei uma cor mais escura, de cor de pele, ali dentro da paleta de cor da própria foto e fiz todo o contorno da Ariel. E aí eu peguei um tom de pele da Cruella da foto e aí eu colori toda a Ariel com esse tom de pele que vocês estão vendo aí. Depois disso, eu fui fazendo, intercalando alguns detalhes. Então, tem lado aí da cauda dela que eu deixei preto e tem outro lado que vai ficar branco, mas eu vou contornar o branco, os lados que for ficar branco, de cinza. E agora eu tô fazendo esse detalhe aqui do cabelo dela, que é um detalhe um pouco mais claro pra gente ter uma noção e uma sombrinha de leve. Depois que eu fiz isso, gente, a gente vai para uma nova camada que eu falo para vocês, mas aí eu tiro a camada para eu ver como que tá ficando o desenho. E aí eu pego esse tom de cinza pra gente fazer o contorno, porque um contorno preto não ia ficar tão legal, ia ficar muito marcado. Então eu venho com esse tom de cinza, diminuo o pincel e vou fazendo toda a parte do contorno que vai ficar branco. E aí eu vou fazendo isso com cuidado. Para ficar com o pincel desse jeito que vocês estão vendo, o pincel que eu estou usando é o caneta digital, é o primeiro pincel que tem no Ibis Paint. Eu ligo o estabilizador e embaixo do estabilizador está escrito início e fim. São duas partes, né? Essa parte eu diminuo para 8% os dois, para aí não ficar tão afinado. Na parte da cauda dela, eu decidi que a cauda dela seria branco, porque ia ficar concorrendo demais. Então, eu acabei fazendo só o contorno cinza, mas a gente vai deixar a cauda dela branca, tá bom? Mas a gente não vai deixar só branca, a gente vai acrescentar uns detalhes óbvios, mas eu vou deixar esperar aí essa parte para mostrar para vocês. E aí eu vou acrescentando e vou passando com bastante cuidado. O segredo aqui, gente, basicamente, é a gente dar bastante zoom. Dá bastante zoom no seu celular e aí você vai fazendo os riscos, porque aí ele vai ficando mais preciso. Às vezes, no começo, pelo menos, quando eu comecei a fazer desenho, ilustração, pintar, né, colorir no Ibis Paint, eu tinha uma mania de querer fazer o traçado reto, assim, com a foto bem pequena. É quase impossível você conseguir, porque ele exige muita precisão e normalmente a tela do nosso celular não é grande o suficiente para isso. Então, é uma dica que eu dou aqui para vocês. Aumenta o zoom e faz, sabe? Porque dá a impressão que você vai ter mais trabalho, mas é muito mais fácil do que você tentar contornar o desenho com ele diminuído. É muito difícil manter precisão. Depois que a gente fez isso aí que vocês estão vendo, a gente vai para a parte aqui do biquíni dela, biquíni, a parte de cima, né, que é a concha. E aí eu só vou contornar, não tem muito o que fazer, porque realmente é dividido entre preto e branco, né, a Malévola. Então, o detalhe que eu vou acrescentar é esse. E aí eu vou fazendo. Depois dessa parte, a gente vai criar uma nova camada. E aí, nessa nova camada, eu vou vir fazendo o contorno do olho dela. Mas o pincel tem que estar bem fininho, para ele não ultrapassar. Sem querer, eu fechei o aplicativo, aí eu abri de novo. E aqui, ó, eu vou fazendo o contorno bem certinho, com o pincel mais fino possível. Porque são bem detalhes pequenos e no caso aqui não tá muito preciso o que que é. Então, eu só dei uma reforçada, basicamente é isso. E aí, com essa reforçada, eu faço do outro lado também. E olha que diferença faz, gente, de um olho para outro. Parece que não tem tanta diferença, mas faz total diferença. E aí eu faço também no outro lado, seguindo aí as linhas do desenho. Vou passando por cima, o pincel bem fininho, o pincel aqui, ele tá 1.8, para vocês terem ideia de como que ele tá bem fininho. E aí eu faço a parte de baixo, do contorno de baixo. O olho dela fica mais marcado, sim, por causa do preto, né? Mas eu achei que super combinou com o estilo aqui que a gente tá fazendo da Malévola. E aí eu tive um pouco mais de trabalho para fazer essa parte. A parte aqui de dentro do olho eu só passo por dentro, respeitando a parte do brilho e do verde do olho.
E aí eu vou acrescentando do jeito que vocês estão vendo aí, preenchendo a parte de dentro. Preencho toda essa parte de dentro que a gente tá vendo, tiro o zoom pra gente ver como que tá ficando. E agora eu vou fazer uma das partes que eu achei mais satisfatórias de fazer, que é a parte da cauda dela, que eu achei que, assim, os detalhes ficou bem legal. Só antes de fazer isso, eu vou fazer esse contorno aqui do ombro dela, que não ficou muito bem feito. E aí tá um pouco demais, né? Tipo, tá aparecendo, aí eu vou fazer o contorno bem certinho, com o pincel bem fininho, porque era só um detalhinho mesmo que ficou para trás. Pronto, a gente já tem aí a nossa base, então eu vou fazer os detalhes que precisa, vou fazer aqui fininho, aproveitando que eu tô com o pincel fininho do pelinho aqui do cabelo dela, que ficou muito quadrado, e agora eu vou vir com a parte do preto. E aí eu vou fazer pintas, né? Era quase impossível fazer a Cruella, principalmente nessa foto de referência que eu usei, e não fazer as pintas. Quais que foram a noção aqui que eu segui? Gente, eu tentei fazer o mais desigual possível as pintas. Porque no 101 Dálmatas, tanto no desenho quanto no live action, se você for ver, o vestido que ela usa com as pintas, eles não são uniformes. São pintas totalmente aleatórias. E se a gente for ver também no Dálmata, as pintas dele são aleatórias. Então eu achei interessante trazer isso aqui. Eita, que a garganta deu uma arranhada. Liga não, gente. E aí, gente, eu vou passando e eu vou tentando fazer médio, grande, com os formatos mais circular, outros com os formatos mais aleatórios, com os formatos diferentes, sabe? Assim, e eu achei que no final, o resultado final trouxe uma referência diferente, assim, ficou legal. E aí eu vou acrescentando. Vou acrescentando com cuidado, lembrando que eu estou usando o caneta digital com estabilizador ligado, por isso que às vezes eu faço uns círculos e ele faz um reajuste, é por causa do estabilizador que faz isso. É o estabilizador que ajuda a gente a ter precisão no traço. O aplicativo que eu estou usando, tem gente que pergunta, eu deixo aqui no título, mas o aplicativo que eu estou usando é o Ibis Paint. O Ibis Paint que eu uso é a versão gratuita que o próprio Ibis Paint tem. Então, você assiste propaganda aí por algumas horas e ele libera para você esses pincéis para vocês estarem usando. Se vocês importar pincéis personalizados, vocês não precisam assistir propaganda dos pincéis personalizados, mas esses pincéis que eu estou usando aqui é do próprio Ibis Paint. E pessoal, esse aqui é o resultado final. Olha que resultado que ficou. A Ariel ficou linda. Para mim, de todos que eu pintei, colori de desenho aqui, que eu colori junto com vocês, a Ariel foi uma das melhores, sério, porque ela tá muito linda. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, sugestões de vídeos, que está sensacional. Eu tô amando fazer vídeos que vocês estão sugerindo aqui nos comentários. Não se esqueça que na descrição tem o link do meu novo canal, sai vídeos lá também. Se inscreva lá para vocês não perderem as novidades do outro canal. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.